algumas séries aqui. Ontem eu estava olhando, nós tivemos, sei lá, umas 6 ou 7 séries, além da nossa aula na escola sobre a direção do Espírito Santo, mas em todas elas, a oração em línguas ficou por último. Falar sobre a oração em línguas ficou por último. É como se fosse a última aula. Só que eu comecei a entender que, se eu não entendo a questão da oração em línguas, dificilmente eu vou compreender com exatidão, com clareza, as direções do Espírito Santo. Eu vou estar sempre aquém, embora uma palavra esteja sendo pregada, eu não vou conseguir absorver tudo o que eu poderia ter absorvido ou absorver com a presença dele dando direções. Gente, não são poucas as vezes que eu estou sentado aqui na frente ou em qualquer lugar na igreja e às vezes alguém está aqui ministrando uma música, um louvor, ou dando um testemunho, ou falando qualquer coisa, e dali a pouco Deus começa a fluir no meu coração. Falar das direções e falar de coisas que precisam ser feitas e me chamar a atenção a respeito de uma pessoa. Isso acontece aqui, isso acontece, às vezes, na rua eu estou ouvindo um louvor, às vezes eu estou ouvindo uma mensagem e o Espírito Santo flui. E ele começa a falar, ele começa a dar direções. Mas nós temos um número muito grande de pessoas que essas percepções elas estão como se estivessem encobertas. Porque como nasceram de novo, todas essas características estão aí dentro, estão dentro do Espírito de Deus. Se você é nova criatura, você é a habitação do Espírito Santo, sim ou não? Ele habita dentro de você. Se eu e você somos novas criaturas, nós somos a habitação dele. Todas as características dele estão conosco. Para serem manifestadas, reveladas, distribuídas, para serem usadas. Para serem usadas. Nós temos aquele que opera todos os dons. Nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem opera os dons do Espírito, os dons que você tem descrito na Bíblia é o Espírito Santo. É ele quem distribui. Você tem ele morando dentro de você. Então ele pode manifestar qualquer dom na sua vida. Qualquer dom que você precisar, o que você quiser, quando você está com o coração dilatado para ele. Lembrando que o caminho mais eficaz, mais perfeito para uma manifestação dos dons é o amor. O caminho mais, vou repetir, o caminho mais perfeito para a manifestação de qualquer dom. Pastor, eu gostaria de ter dom de visões, dom de profecia, dom disso, dom daquilo outro. A plataforma sobre o qual esses dons são administrados é o amor no seu coração. O quanto você ama o seu próximo. Porque os dons não são para servir a si mesmo, a si próprio. Os dons do Espírito Santo são para servir a igreja, servir ao corpo. Se eu não estou aberto para servir, então eu não estou aberto, não estou ainda preparado ou não sou a pessoa certa para que determinados dons sejam ministrados através da minha vida. Porque eu falei determinados que tem um dom que mesmo que a pessoa ainda não esteja preparada, ele pode ser operado na vida dessa pessoa. Nós chegamos a comentar, a falar na escola, que é como uma criança que acabou de nascer e está começando a desenvolver a coordenação motora, e aí os pais vão lá e compram um determinado brinquedo e entrega na mão daquela criança, e aquela criança pode manipular aquele brinquedo o tempo inteiro, e aquele brinquedo vai ajudar ela a desenvolver a coordenação motora, desenvolver a identificação de cores e algumas coisas. Mas todos os outros dons, após esse, precisa que haja um entendimento de amor, um coração sobre o qual funcione, se entenda que esse amor ao próximo, ele precisa ser uma realidade. Se eu não estou operando o dom natural, ou seja, com a minha vida como cristão natural, se eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo, se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, se eu sou uma plataforma de fuxico, falando mal da vida dos outros, dificilmente o amor vai ter liberdade para fluir com dons através de mim, abençoando pessoas. Dificilmente. Então você tem sim, dentro da igreja, pessoas que estão há 50 anos dentro de uma igreja e nenhum dom flui através da vida dela, porque o coração precisa ser transformado nisso. Mas tem um dom que pode ser atuado. É um dom, esse dom, que é o dom de línguas. E ele é vamos chamar de um auxiliar para muitos efeitos na minha e na sua vida, que nós precisamos. Eu peguei aqui, antes de entrar aqui em alguns textos, eu peguei aqui alguns benefícios que
nós recebemos quando oramos em língua? Alguns benefícios. Primeiro, manifestação e posse da armadura de Deus que está à disposição dos filhos. Manifestação e posse da armadura de Deus, Efésios 6, 18. Ele diz, revestido de toda a armadura de Deus, a partir do verso número 10, quando ele chega no verso 18, ele diz assim, eu faria a pergunta, como eu faço isso? Ele diz, orando em todo o tempo no Espírito. Então, uma manifestação da armadura de Deus, da proteção, um desenvolvimento de sensibilidade, porque muitas vezes as pessoas pensam na armadura de Deus como um campo de proteção que nenhum mal pode entrar. Mas estar sensível a uma direção do Espírito Santo é uma das armas que Deus usa para abençoar os filhos dele. Vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda na hora certa, pare, silêncio. Isso é uma arma poderosa na vida do cristão e essa é a maior, porque o Espírito Santo quer nos dirigir. Salmo 32, 8 diz assim, ensinar-te-ei, instruir-te-ei o caminho que você deve seguir. Sobre a minha vista eu te darei conselhos. Deus disse, eu quero dirigir os teus passos. Não quero que vocês, a continuação do verso ou do texto, diz, eu não quero que vocês sejam como uma mula que precisa de um cabresto. Ele quer dirigir. Paulo diz em Romanos 8, 16, 14, porque todos que são guiados ou dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ele quer nos dirigir. Ele quer falar com você, então, dos primeiros benefícios. Eu vou só passar aqui os benefícios. O segundo, traz... Isso aqui não está numa ordem de valores, gente. É apenas números, não é? É apenas números. O segundo poderia ser o primeiro. Não está numa ordem de valores. Traz descanso e refrigério. A oração em língua traz descanso e refrigério. Quando a minha mente está desesperada, inquieta e maluca, eu preciso trancar a porta com ela dentro. Deixar ela lá e liberar uma oração e começar a orar em línguas. E Isaías, nós lemos aí Isaías 28, na verdade não lemos, mas eu vou ler para vocês aqui. Isaías 28, 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor esse povo, o qual ele disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Às vezes não quiseram me dar ouvidos. Então traz refrigério, traz descanso para a minha alma inquieta, desesperada, porque a oração em língua é uma oração no Espírito, a minha mente fica infrutífera, ela para de debater. Terceiro benefício, edifica a fé. Oração em línguas edifica a fé. Olha só, não traz fé, edifica, é diferente. Academia gera músculo, sim ou não? Gera músculo? É isso aí. Cresce o mesmo músculo. O mesmo músculo. Academia não gera, mas ela aumenta o músculo, ela edifica o seu músculo. A pessoa entra lá na academia com o braço fininho, raquítico, dali a pouco está parecendo um. Ela edifica. Então a oração em línguas edifica a fé. Pastor, onde está isso? Olha aí no livro de Judas, verso 20. Não precisa olhar, depois você olha se quiser anotar, e se for rápido, né? Vocês, porém, meus amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Essa oração no Espírito é oração em línguas. Quarta coisa, que você é abençoado com oração em línguas. Edifica a sua vida como um ser humano. Edifica a sua vida como um ser humano. Te torna mais sensível com as pessoas. Faz você dominar mais as suas aptidões. Valorizar mais o teu próximo. Faz você se ver melhor. Sabe, querer o melhor para você. Faz você destruir essa língua degradável, sabe? Essa língua que degrada a imagem. Pessoas que não conseguem se ver brilhando. Se ajeita, mas está sempre vendo-se como um defeito. Sempre procurando tapar o defeito. As pessoas vivem rebocadas, e eu não falo aqui da maquiagem. Rebocadas, porque elas estão tentando tapar a si mesmo, cobrir a si mesmo. Elas não se aceitam. A oração em línguas edifica você como pessoa. Faz você brilhar. Faz você se sentir brilhando. Se sentir bem.
Isso é muito importante. Gente, isso é doido para a gente, né? 1 Coríntios 4, 14, verso 4, a parte A do verso 4 diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. A si mesmo. Outro ponto, paralisa os pensamentos naturais em processos. Paralisa os pensamentos naturais em processos, fortalecendo os pensamentos espirituais. Oração em línguas paralisa os pensamentos naturais. Sabe, naquele dia que você amanhece com o dia, você não tem nenhum pensamento errado. Só que você não está se sentindo bem. O seu corpo está dando uma resposta estranha. Parece que você teve febre à noite. Parece que você, sei lá, está com sintoma de gripe sem estar gripado. Aí você, nariz está livre, garganta livre, mas você está com sintoma de gripe. A partir desse momento, você olha para você e começa a declarar uma manifestação de alguma coisa. Nossa, eu vou ficar gripado. O dia hoje vai ser ruim. Oração em línguas paralisa um pensamento em processo e ativa o pensamento espiritual, real, verdadeiro. Porque ao invés de você estar procurando em você uma gripe, não, mas será que tem alguma secreçãozinha? Será que tem? Será? Ou procurando uma febre? Que eu acho que eu tive febre. Ou procurando, sei lá, porque eu amanheci assim. Você começa a declarar a verdade, a palavra de Deus. Eu sou curado, eu sou mais do que vencedor, eu sou abençoado, meu dia será uma bênção. E aí você começa a declarar, e aí dali a pouco, e começa a orar em línguas, e começa aquele fogo subir, dali a pouco você está curado. A oração em línguas é isso aí. Para quem não ora, é estranho, né? Por isso que é chamado de língua estranha. Né? Aí sobe aquele fogo. Se era febre, o fogo da oração em línguas queimou a febre. Se tinha uma febre tentando te enganar, foi queimada. Então paralisa os pensamentos. 1 Coríntios 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu corto na hora aquele campo de pensamentos de fracasso. 6º ponto, desenvolve equilíbrio emocional desenvolve equilíbrio emocional, fazendo afluir o fruto do Espírito. Desenvolve equilíbrio, mente sã. Uma mente sã, uma mente equilibrada. Então nós temos aí vários pontos e eu poderia trazer para vocês mais outros pontos importantes que faz com que você cresça poderosamente na oração em línguas. Oração em línguas, a Bíblia diz que fala segredos com Deus. Sua mente não entende, você fala segredos com Deus, nem o diabo entende. Você conversa diretamente com Deus. É um diálogo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Segredos, mistérios. Oração em língua faz com que você ore por coisas que você não sabe, pelo futuro, por pessoas que estão longe de você. Eu ouvi uns dias atrás um pastor falando algo muito legal. Achei realmente um pensamento muito legal, né? Sobre um líder de uma igreja americana estava numa reunião, foi convidado para uma reunião lá no Senado, na Casa Branca. E quando ele estava na reunião, esse pastor também foi para essa reunião, foi ter com ele, estava com ele, mas não foi convidado, estava com outro só. Quem foi convidado foi esse pastor líder. E o líder perguntou assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Misericórdia, eu nunca me imaginei no lugar desse. O que é que eu estou fazendo aqui? No lugar do controle da nação americana. Há anos eu era só um pastor lá, cuidando da minha congregaçãozinha. Hoje, olha onde eu estou. Então ele fez aquela pergunta maravilhado: o que é que eu estou fazendo aqui? Aí o Espírito Santo disse: ué, você pediu isso várias vezes em oração em línguas? Ou seja, ele não sabia o que estava pedindo, mas estava pedindo para Deus usar ele no meio de pessoas grandes e importantes na nação. Então a importância de nós entendermos por que eu preciso orar em línguas. E aí entra o outro fator. Por que a oração em línguas é o assunto hoje. Se não for o primeiro, é o segundo assunto mais questionado dentro da igreja pela própria igreja. Não só pelas pessoas que não são cristãs. Porque as pessoas que não são cristãs não entendem. As pessoas que não são cristãs não compreendem isso. Elas não têm instrução nem entendimento. Então é natural uma pessoa que não é cristã olhar para a oração em línguas é alguma coisa esquisita. Mas quando isso acontece dentro da igreja, ou é verdade,
transformadora, ou então não é a vontade de Deus. Mas se a Bíblia declara olha só, capítulo 14 inteiro fala sobre a oração em línguas, outras passagens bíblicas certificam a oração em línguas. Nós não temos 3 passagens, porque a Bíblia diz que pela palavra de 2 ou 3 pessoas um fato se torna algo, alguém absolvido ou condenado. Mas nós temos dezenas de passagens bíblicas que afirmam sobre a oração em línguas. Porque o inferno tem trabalhado tanto contra isso dentro da igreja, tem trabalhado tanto contra isso pela própria igreja. E nós poderíamos responder essa pergunta usando o mesmo princípio de questionamento. A Bíblia diz que quando Jesus começou a falar do amor de Deus e fazer milagres, sabe o que os irmãos dele disseram? Você faz esses milagres aqui, vai fazer lá fora para o mundo te ver. Você é muito metido. Porque o próprio Jesus teve oposição dentro da casa dele. Não foram os de fora, não. Foi a própria casa dele que se opôs ao ministério dele. E aí está escrito que também os vizinhos dele se opuseram ao ministério dele. E ele teve que sair do lugar que ele cresceu, em Nazaré, para ir para fora, ir para outra cidade e começar o ministério dele. Porque na própria cidade, a Bíblia diz que ele não curou ninguém, quase ninguém. Só 1 ou 2 ou 3 pessoas. Porque diz que o profeta não tem honra em sua própria pátria. Então não é de se esperar. Se Jesus teve oposição, era o próprio Filho de Deus, o Salvador da humanidade, teve oposição. Você imagine quando ele dá uma palavra, dizendo que é importante para nós. Agora, por que é importante orar em línguas? Por que é tão importante para a igreja? Aí eu te digo, primeiro, para edificação pessoal. São centenas de cristãos que estão paradas no meio do caminho feito cego Bartimeu. Começaram um monte, saíram na caminhada de uma região, mas nunca chegaram a Jerusalém verdadeira, real. Saíram, estão todas caminhando ainda do deserto para Jerusalém. Ficaram cegas pelo caminho, assim, de crentes. Com negócios que não avançam, vidas travadas, enroladas, vidas sentimentais, emocionais, tudo travado, tudo parado, porque não avança. Porque simplesmente chega a um lugar que a diversidade de distrações e direções parece tudo bom. E vive pelo colar-colou. Porque o Espírito Santo, embora esteja dentro, elas continuam dentro da igreja, são habitação do Espírito Santo, mas são meninos. Paulo diz, porque sois meninos. Carnais e não espirituais. Porque lá no contexto espiritual é alguém maduro. Porque sois carnais. Então eu não tenho direção. E aí então eu uso uma ferramenta que Deus deixou, vou chamar de ferramenta para vocês entenderem, que Deus deixou para criarmos um ambiente propício à manifestação do Espírito Santo. Quando Jesus fala para Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, o vento sopra onde quer. Coloca aqui, Henrique, por gentileza. Capítulo 3, João 3:3. Coloca aqui para mim. Eu acho que é legal para vocês entenderem sobre fluir direções, porque a semana que vem a gente vai falando disso aí. Olha, Não, 3, Henrique. Nicodemos aqui está discutindo com Jesus a respeito do novo nascimento. Jesus disse, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4, pode seguir. E então Nicodemos perguntou, como pode um homem sendo velho, porventura, ele pode voltar ao ventre na terra e nascer segunda vez? Ele não entendeu do mesmo jeito. Está cheio de gente assim, que está acompanhando a Bíblia, mas está questionando verdades que Jesus está dizendo, que está ali sentado dentro da igreja, mas elas estão totalmente obscurecidas no entendimento quanto a verdades que Jesus quer expressar. Totalmente obscuro. Está cheio, gente. Você sabe que tem gente que está sentada há anos dentro da igreja e elas não participam da ceia? Tem um monte assim. Elas não sabem que sem Jesus não dá. Estão tentando sozinhos. Está lotado de gente que está aí fora que diz que é simpatizante da igreja. Não vai na igreja porque não deixou de fumar. Não vou porque eu ainda estou fumando. Eu não vou ainda porque eu ainda estou tomando uma cerveja. Eu não vou ainda porque eu estou mentindo. Se você puder deixar de fazer essas coisas para ir para a igreja, então Jesus não precisava ter vindo.
está cheio de gente sentada nos bancos das igrejas. Então Jesus disse, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. Não é não só ver, você não pode nem entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É nascer em outra família. É nascer de outra mentalidade. Pastor, mas eu só queria um tapinha, um conselhinho para eu continuar com a mesma vidinha, do mesmo jeitinho, mas só me dá uma ajuda que não vai acontecer. Não dá. Lá em casa tem um cachorrinho, um Kenai, a Cláudia leva ele no veterinário lá para dar um banho, para cortar o cabelo, deixar bonitinho. Os caras colocam até um pendurucai no pescoço dele, mas quando sai, sabe quando a gente chega lá e diz, eu vim buscar o cachorro. Pode dar banho, pode escovar o dente, pode fazer o que quer. É o cachorro. Agora, se a gente deixasse no laboratório de experiência, deixasse o Kenai, aqui deixa o cachorro, aí a Cláudia morria, né? Mas tudo bem. Aqui deixa o cachorro e quando volta, vocês levam bode. Aí a gente chega lá e não ia nem pensar em procurar um cachorro. Qual é o bode? E aí tem lá um local, um curral, que tem vários bodes. A gente ia ver qual é o bode. Qual é que se tornou, que o Kenai se tornou? Nasceu de novo. Jesus disse, se você não nascer de novo, você nasceu na sua família biológica. A sua família biológica estava carregada de defeitos. A sua família biológica estava carregada, aprendeu a viver errado, aprendeu um monte de coisa. Sua família biológica, alguns têm tendência à mentira, outros têm tendência à corrupção, outros têm tendência à prostituição, outros são pobres de espírito, pobres de mente. E vários gente, nossa família biológica estava carregada de um monte de porcaria. Por quê, pastor? Como consequência do pecado original. Como consequência da natureza adâmica, cada um caiu para um lado, tinha tendência a cair para um lado. Então, às vezes, alguém tem um mentiroso zomba de ladrão. Que ladrão, que coisa, né? É mentiroso. Porque cada um caiu para um lado, tirou o centro, tirou a coluna que equilibrava. Caiu cada um para o lado. É como se você fizesse esse negócio molinho que a gente come, gelatina, uma gelatina numa garrafa PET, colocasse uma madeira dentro, e aí tira a garrafa PET, aí fica a madeira em pé, a gelatina fica ali. Se você tirar a madeira, a gelatina cai para um lado ou para outro. Todos nós, de alguma forma, caímos para algum lado. Vai funcionar a família biológica? Dá um tapinha, dá um banhozinho, escovar o dente? Não vai. Tem que nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Jesus. Jesus de Nicodemos, sem chance. Tem que morrer e nascer de novo. É por isso que você nunca vai entender. Aí o verso 7 continua, Henrique. O verso 7 ele diz assim, não te admire de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Verso 8, pode seguir. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Palavra, letra maiúscula, Espírito Santo. Todo aquele que nasce do Espírito. Ele diz, assim deve ser um homem, uma mulher nascido de novo. Deve ser alguém que é dirigido pelo Espírito Santo. Quando ele disser para aqui, para ali, para lá, ele corta a folha na árvore, sabe? Cepa no talo, descola ela da árvore que está presa à terra, que é terreno, que é nascido da terra. E ele diz que tem que ser nascido do alto. E o nascido do alto é dirigido pelo Espírito. E a folha seca tem isso. O vento sopra, ela vai embora. O vento sopra de lá para cá, ela vem para cá e diz assim, tem que ser o que é nascido de novo. Mas o que eu preciso vir fazer? Como eu preciso me comportar para que estas verdades fluam através da minha vida? E eu peço, quando o Espírito Santo entra à direita, daí o teu... Direita. À esquerda. Para daí o teu... É aí que está. Porque se eu continuar andando com as coisas e vivendo e desfrutando das coisas dessa terra, dificilmente eu vou receber as disciplinas do céu. Romanos 8, verso de número 1 ao verso 6. Põe aqui, Henrique, para mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, maravilha, todo mundo grita aleluia, né? Mas dá uma olhada aqui o verso seguinte. E o seguinte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Tem a palavra lei ali junto. Ou seja, o ensino, a instrução, as verdades do Espírito me livra das verdades da morte. Então eu preciso colocar em prática. Eu preciso exercitar. Eu poderia, sei lá, encontrar uma faculdade corrupta e a faculdade de César Dailton. Olha, eu te dou um certificado como advogado. E eu vou lá e pago quanto que é? 100 mil reais. Eu vou lá e desembolso 100 mil reais, está aqui, saio de lá com o certificado. Agora você é um advogado. Tudo bem.
Mas como é que eu vou operar? Sabe o que a faculdade vai dizer? Ele diz, cara, essa parte aí é com você. Você vai ter que comprar um livro da Constituição, estudar todas as leis e entender as leis, como elas funcionam, porque perante o juiz, se você não entender as leis, você é tão uma pessoa comum como qualquer outra. Foi a lei do Espírito que me livrou da lei do pecado da morte. Eu preciso desenvolver conhecimento e relacionamento com esse que estabelece a lei, o Espírito Santo. Verso número 3. Porquanto que for impossível a lei no qual estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Verso 4, pode seguir. A fim com o objetivo de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, no meu relacionamento com Cristo. Sabe os seus pecados? Sabe as cacas que você faz de vez em quando? Ou todo dia? Ou uma vez por semana? Ou uma vez por mês? Depende de quem é, porque tem alguns meninos que ainda falham todo dia. Vou amadurecendo, vou falhando menos. De graças a Deus por isso. Porque nós estamos crescendo. Mas não é possível alguém passar um tempo sem pecar? Não é possível. Depende do crescimento e do tipo de relacionamento que você está tecendo na sua vida. Se você continua andando com as coisas da terra, pensa uma folha. Foi cortada do talo da árvore que é da terra, mas aí ela sai do talo da árvore e desce e se engancha em outra árvore. A corrupção da árvore, aquele limo que gruda na árvore, aquelas formigas e lagartas que sobem no tronco da árvore, se apegam a ela e ela se torna tão corruptível e destruída quanto a árvore, mesmo tendo sido cortada de uma árvore, para não ser destruída pela traça com a sua árvore de origem. Uma pessoa nascida de novo pode continuar se corrompendo e se afundando na mesma vida, porque ela só mudou de casa para outra casa, mudou de um hábito ruim para outro hábito. Verso número 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o verso 6 diz assim, o pendor da carne. Pendor é um tipo de peso. Pendor é aquele tipo de peso. No Nordeste se usava muito aquela balança que tem um prato de um lado e tem um gancho do outro, então você pega o peso e pendura do lado de cá. Você quer 1 quilo de açúcar, você coloca o peso de 1 quilo aqui e vai colocando açúcar até ele levantar o pendor. Quando o açúcar ganha peso, pesa mais do que o pendor, ele desce. Aí você tem que tirar um pouquinho para ficar equilibrado. Ele diz assim, o pendor da carne dá para a morte. Se eu alimento mais a carne, se eu me relaciono mais com as coisas carnais, as coisas dessa vida, e vou falar, gente, não está falando aqui só de pecado, não. Está falando de coisas lícitas. De coisas lícitas. Em nenhum lugar a Bíblia diz que é pecado ouvir música secular. Em nenhum lugar está escrito. Em nenhum lugar a Bíblia diz que é pecado você, sei lá, ver televisão. Em nenhum lugar. Paulo diz tudo que é lícito, mas nem tudo que convém. Porque depende muito do que eu estou colocando no prato do lado do pendor. De um lado está a minha vida espiritual, de outro lado está a vida humana, natural. É no prato que eu vou alimentar. O prato que eu vou alimentar é esse que vai pesar mais. Ele diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Se eu quero desfrutar de vida, essa palavra paz aqui é a palavra Irene no Novo Testamento, que é oriunda da palavra Shalom, é a tradução do hebraico para o grego. No Novo Testamento, no grego, é Irene. No Antigo Testamento é Shalom. Eu mostrei para vocês aqui a semana passada o que é Shalom. Tem uma definição tão grande que não cabe nessa televisão. É paz, segurança, alegria, prosperidade, saúde, bem-estar, comunhão com Deus, comunhão com o próximo, e um monte de outras coisas. Eu disse, o pendor do Espírito dá para a vida e paz. E aí é por isso que você muitas vezes não entende. Por que, pastor? Eu não me interesso por oração em línguas, se oro, eu não oro em línguas, eu não me importo muito com esse negócio do Espírito Santo, porque o inferno não quer que você entenda que há um caminho de crescimento, de prosperidade, de direção. Há um caminho onde você, todas as vezes que chutar, vai ser gol. Parece até que não tem goleiro na área que você está chutando. Porque vai ser gol. Mas é porque eu estou tirando peso, estou parando de pesar do lado da carne, passando a pesar no Espírito. E aí nós voltamos para aquele lugar onde o primeiro brinquedinho que os pais dão para o filho vai desenvolver discernir cores, discernir coordenação motora,
é a oração em línguas. É o único dom manipulável. É o único dom manipulável na igreja. Todos os outros dons, o Espírito Santo dá e só usa quando o Espírito Santo quer. Mas o dom de línguas você usa quando você quiser. Foi desenvolvida uma cultura na igreja de anos, que a pessoa, para receber o batismo com o Espírito Santo, tinha que ficar de joelho e falando glória, 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 glória. E outro dizendo, pastor, estou buscando dom de língua, estou pagando o preço para ter o dom de língua. Peraí, a palavra dom significa presente, dádiva, uma coisa que alguém me deu. Como é que eu estou pagando o preço? Como é que eu estou buscando? Está buscando aonde? Está buscando aonde? Vamos para Atos 1:8, Henrique, por gentileza, volta lá. Eu li aqui, a maioria de vocês estavam aqui na quinta-feira. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês receberão poder ao descer sobre vós. Dá uma olhada, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, Henrique, vai para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles saíram, ficaram em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. Ali eles estavam aguardando, que a ordem foi essa: aguarde que vai vir o Espírito Santo, vai descer sobre vocês e vocês vão receber poder. Ali sim, eles tinham que aguardar. E eles esperaram cerca de 10 dias, e aí ao cumprir-se o dia de Pentecostes, era o dia de uma festa que acontecia em Israel, não é? Festa das colheitas. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí no verso 2 diz, de repente, de uma hora para outra, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. O Espírito Santo veio, ele não veio para voltar. O Espírito Santo não quer ser uma visita na sua vida, na sua casa. Ele veio para ficar. A partir daquele dia, ninguém precisou mais esperar o Espírito Santo. Ninguém precisou mais esperar. Estou esperando, pastor, estou pagando preço. Ninguém paga preço por dom, por presente. Eu fico imaginando se eu der um presente para alguém. Olha, eu quero dar um celular para minha esposa. E aí, todo dia que eu chegar em casa, depois desse dia, minha esposa fez lá uma janta gostosa. Um almoço, sei lá, uma janta que é o mais costumeiro, o jantar. Uma janta, amor, uma janta. Aí, dali uns dias, sei lá, 2 semanas depois, ela está cansada pra caramba. Ela disse, nossa, mozinho, hoje eu estava cansada pra caramba e eu não fiz a sua janta, tá bom? Como ali aquele simplesinho ali, mas depois eu vou fazer aquela janta gostosa. Mas não precisa tanto. Não preciso sim, mozinho. Você me deu um celular. Quer dizer, você está tentando pagar o presente que eu te dei? Que honra eu tenho nisso? Que honra Deus tem quando você tenta pagar o que Ele te deu de graça? Onde está a glória da bondade de Deus? Quando eu tento pagar o que gratuitamente Ele me deu. Onde está a glória da bondade de Deus? Quando eu tento dizer que eu paguei o preço para ser um pastor, para estar aqui. Ele me colocou aqui pela grandiosa e maravilhosa misericórdia dele, me deu a honra de levar o nome dele. É isso, somente isso, nada mais do que isso. Você não precisa pagar preço. O Espírito Santo não fala em línguas. Vou repetir, o Espírito Santo não fala em línguas. Quem fala em línguas somos nós. E não dá para falar em línguas sem abrir a boca. Está com a boquinha fechada? Você já manipulou? Como é o nome daquele bonequinho? Não, fantoche não. Marionete, né? O bonequinho. Já manipulou aquilo, David? Já? Então, fecha a boca aí e fala love. Não vai sair você com a boca fechada. O grande problema é que as pessoas, nós crescemos, nós somos um país, porque a dificuldade do nosso aprendizado, do nosso entendimento. Nós somos um país extremamente católico. O Brasil foi gerado no berço católico. E o catolicismo, ele é carregado das tradições, muitas tradições africanas. Não deveria, mas é. Muitas tradições africanas. E isso entrou dentro da igreja protestante, na igreja de crente. Pensamento de possessão. Como as pessoas tinham essa ideia de serem possuídas pelos demônios, serem possuídas por isso, serem possuídas por aquilo. Dentro da igreja elas têm o mesmo pensamento. Porque como fala, fulano foi
possuídas por um espírito maligno na cabeça dela. Para elas falarem língua, elas precisam ser possuídas pelo Espírito Santo. Então elas ficam tentando como é que chama? Uma viagem. Fazer aquela viagem. Então eu vou fazendo glória até eu viajar. Glória, 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 até fugir minha mente, até fugir meu sentido, até fugir tudo. Aí o Espírito Santo entra. E aí então eu ria. Aí é demônio. Aí é demônio, velho. Se a oração em língua está enrijecendo os seus músculos, e alguém tiver perto, mete a mão na cabeça que vai cair. Eu desenvolvi uma mentalidade depois de uns anos para cá, depois que eu fiz 50 anos, eu acho. Se alguém me der um presente, seja lá ele qual for, eu já vou procurar um meio de usá-lo, se não sair usando da presença da pessoa logo. Não vou morrer e deixar meu presente aí virgem. Eu vou usá-lo. Então, se eu ganho um sapato, eu já procuro um meio para usá-lo. Se eu ganho uma camisa, eu já vou usá-lo. Se eu ganho um perfume, seja o que for. Eu já quero usá-lo. Essa é a expectativa do coração de Deus. Que a igreja use o que Ele deu, porque tem um propósito. Porque tem um propósito. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, verso 3, pode seguir Henrique. E apareceram distribuídas sobre eles línguas repartidas como de fogo, pousou entre eles e pousou sobre cada um deles, verso 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Eles não estavam ali buscando o dom de línguas, como a igreja prega muitas vezes. Eles não estavam ali buscando o dom de línguas, porque o dom de línguas é uma evidência do enchimento do Espírito Santo. É uma evidência do enchimento do Espírito Santo. Eles estavam ali aguardando o Espírito Santo. O grande problema das pessoas hoje é esse. Que porque eles estavam lá aguardando a vinda do Espírito Santo, as pessoas hoje estão aguardando. Pastor, eu estou há 10 anos, eu mesmo fui desse, gente. Porque eu recebi esse ensino no início. E eu cheguei a me martirizar na cabeça. Porque eu ia para as vigílias e jejuava o mês inteiro, 7 dias de jejum, só com água. Campanha de 7 dias. Você sabe o que eu já fiz, gente? Eu já dei o dízimo do dia. Eu fiz isso por 21 dias. O dízimo do dia em oração, de joelho. Você sabe quanto é o dízimo de 24 horas? Eu dei 10% disso. Acho que é 2 horas e 24 minutos. Todos os dias. 2 horas e 24 minutos de joelho. Porque eu queria o batismo com o Espírito Santo. Eu estava buscando, pagando o preço. E sabe o que aconteceu? Nada. E aí eu ia para o monte e ficava lá de joelho. Aí o irmãozinho chegava do meu lado e começava a orar em línguas. Eu orava em língua a noite inteira. E eu ficava olhando. Ou eu pensava que ele estava zombando de mim. Ou então do outro lado eu ficava, sabe o que eu pensava? Senhor, eu sou um miserável, desgraçado, não mereço. Porque o Senhor não me mata logo. Sabe quantas vezes eu falei isso? Já que o Senhor não me revela o pecado que eu estou, que não mereço o Espírito Santo, então me mata. E passei, foi anos. Não foram dias, não. Eu tentando merecer, eu tentando conquistar. E, na verdade, foi pela misericórdia dele que um dia eu fui batizado, não estava buscando, já estava indignado, já estava chorando, triste ali no canto, porque naquela vigília, a gente estava 6 ou 7 dias orando, e todo mundo orava pedindo, e todo mundo ali, Pentecoste comia, e eu não via nada, nem estava aí. Não percebia nada, nada fluía. E eu lá orando, e o Senhor me dá. E aí a oração com o intelecto é cansativa, você não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Paulo disse, eu orarei com a mente, mas orarei também com o Espírito. Aí eu parei, abandonei, não quero mais. O Senhor não liga para mim. Não tenho chamado para mim. Eu estou me chamando. Eu não quero mais. Não adianta mais. Eu devo ter um pecado gigantesco aí dentro e o Senhor não quer me mostrar.
É verdade. Estou falando para vocês aqui, estou abrindo o coração. E aí parei, estava ajoelhado no canto da parede, na casa do pastor Márcio, na época. Aí sentei assim no canto da parede, fiquei lá e comecei a reclamar. Eu não liga para mim, sou um zero à esquerda. Comecei a chorar. Aí dali a pouco, comecei a orar em línguas. Nunca mais parei. Não tinha a ver com o preço que eu paguei, não tinha a ver com receber. É um presente. Eu só tinha que ter aberto a boca e começado a falar e ele ia me encher. Salmo 81, 10. Eu sou Deus que te tirou da terra do Egito. Põe para mim aqui, Henrique, por gentileza. Eu acho que é 81, 10, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Portanto, abre bem a sua boca que eu vou encher. Pastor, eu quero orar em línguas. Abra a boca. Não vai orar. Pastor, eu quero orar em línguas. Então começa. Eu tenho vergonha. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino. Ah, eu tenho vergonha, pastor. Tapa na cara, pá. Não vai funcionar. Aí eu vou te passar rápido, 4 benefícios. Acho que 4. 4 portas que foram abertas por causa da presença do Espírito Santo. Talvez você está aí bloqueado num monte de coisas, porque você não está exercitando isso. Eu falei aqui na quinta-feira. Dentro da nossa igreja, falando de nós, 80% da gente aqui não ora 5 minutos por semana. 80%. Não ora 5 minutos por semana. Então tem tudo bloqueado. Vamos lá. Volta de novo para 1:8 de. Vamos ler o verso lá, de Atos 1:8. Olha o que diz aqui. Agora eu vou ser rápido, para a gente já sair do outro lado. Vocês vão receber o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receber poder, e vocês serão minhas testemunhas. Dá uma olhada. Em Jerusalém, serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, mas vocês precisam receber o Espírito Santo para isso, para testemunhar. Isso fala de uma operação do Espírito Santo de permanência. Jesus disse em Hebreus 10, vocês precisam de perseverança. Qual é o grande problema de frutos que não permanecem? Também falei disso aqui a semana passada. Ele disse, eu chamei vocês para que vocês deem frutos e frutos que permaneçam. Frutos permanentes. Mas se nós próprios temos dificuldade de permanecer, nós próprios temos dificuldade de continuidade, de estar aqui hoje, estar aqui daqui um mês, estar daqui um ano, estar daqui a 10 anos, estar daqui a 30 anos, estar lá. Está lá. Algum tempo atrás, um rapaz, um jovem estava conversando comigo, e ele se afastou, ficou afastado, aí depois ele foi lá na igreja conversar comigo, me pedir perdão lá por, não sei, por algumas coisas, mas numa conversa, ele disse assim, pastor, sabe por que eu voltei? Porque eu fiquei pensando quanto tempo o Senhor tem na igreja, e não tem um histórico seu de que o Senhor se afastou um dia da igreja. O pastor está lá sempre, 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 sempre. É alguém que depositou, dá para depositar alguma confiança no que ele está fazendo. Então, a perseverança. Então, quem é que produz perseverança? Essa ação do Espírito. Produz continuidade, enraizamento. Esse poder do Espírito sobre a igreja. Então, eu disse para você ser minha testemunha em Jerusalém, você precisa de poder. E aqui, se nós formos continuar lendo esse texto, diz que aqui o Espírito Santo desceu, eles falaram em línguas. Pedro, após terem falado em línguas, Pedro se levanta, mesmo aqui, gente, teve a zombaria. E o povo disse que eles estavam embriagados. Aí Pedro levanta e dá um discurso. Naquele dia, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Testemunha em Jerusalém. Sabe por quê? Porque houve uma manifestação do Espírito. Oraram em línguas. O Espírito Santo veio quebrando as barreiras, destruindo fortalezas, e 3.000 almas se converteram. Quando a gente sai daqui, vai para o capítulo de número 8, capítulo 7, né? 7 de Atos dos Apóstolos. Vai para frente aí, por gentileza. Na verdade, capítulo número 6. Não vou passar no 7, não. Henrique, capítulo número 6.
sobre Filipe. Filipe em capítulo 6, 8:4, perdão, 8:4. Não vou passar nem no 6, que fala de Estevão, que ainda é na Judéia, na região da Judéia e Jerusalém, que ele começou a falar do evangelho, e a Bíblia diz que ele começou a falar. Primeiro, no capítulo 3 de Atos, diz que ele era 6 de Atos, diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E a evidência de alguém cheio do Espírito Santo é alguém que ora em línguas. Diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele deu um discurso para os judeus, para os fariseus, para os religiosos, a Bíblia diz que o discurso dele foi irresistível. Que os dentes das pessoas ralavam no outro. E aí eles só tinham duas opções. A primeira era aceitar, receber e se converter. A segunda era matar Estevão. Eles optaram pela segunda. Diz que eles pegaram em pedras, não aguentavam o discurso, mandaram ele calar a boca, tapavam os ouvidos. Para! Nós hoje estamos com a igreja cheia de crentes irrelevantes. Irrelevantes. Sendo confundidos. Com facilidade. Com facilidade. Está cheio de crente. Que não é crente, estou indo na igreja. A palavra dele não tem qualquer poder, não tem qualquer poder de transformação, não impacta nada. As pessoas ouvem como se não tivesse saindo palavras vivas de dentro dele. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu ventre vai fluir rio de água viva. É rio de água viva. É um combate, é uma posição contra o inferno. Então aqui Estevão diz que entre mentes foram dispersos e iam por toda parte pregando a palavra. Verso 5, pode seguir, Henrique. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, pode seguir. E as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Verso 7, pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então houve grande alegria naquela cidade, porque o povo nasceu de novo. Estevão pregando, presta atenção, já estava acontecendo sinais e ainda o povo não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, diz que ele operou sinais. Presta atenção, o povo não fez nenhum sinal, mas Filipe fez grandes sinais porque ele era um batizado com o Espírito Santo. Então, seguindo para frente, o verso de número 14, quando os apóstolos souberam da grande alegria que daquela cidade por ter recebido o evangelho e nascido de novo, diz assim, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, verso 15, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. 17, então lhes impunham as mãos e estes recebiam o Espírito Santo. Testemunha em Samaria, primeiro em Jerusalém e Judéia, depois agora em Samaria. Sem o Espírito Santo não há testemunho. E aí você vai entender por quê. Às vezes a pessoa está dentro de casa, na família, uma mulher que nunca converte o marido. Nunca converte. A transformação da vida dela não impactou o marido em nada. Um marido que nunca converte a mulher. A transformação da vida dele não impactou ela em nada. Ele só tornou um cara um pouquinho melhor. Aí ela diz, graças a Deus ele parou de beber. Mas não tem nenhum impacto de relevância. Não flui nada. O cheiro é o mesmo. O cheiro é o mesmo. A Bíblia diz que aqueles que creem, que nós liberamos o perfume de Cristo. Diz que é cheiro de vida para os que creem e cheiro de morte para os que perecem. Tem que sair o cheiro. Se eu não tivesse contato, não exala esse cheiro. Não exala. Se você tem alguém lá que está trabalhando e a pessoa diz, você diz, aí está trabalhando, estou. Se você chegou lá, a pessoa está suando pra caramba, não precisa perguntar se ela está trabalhando duro. Mas você chega lá, a pessoa está sequinha. Ela está 4, 5 horas lá dentro do trabalho, está sequinha. Nenhuma gotinha de suor está trabalhando. Uma igreja sem impacto. Não converte ninguém dentro de casa. Não converte um familiar. Não tem cheiro nenhum. Paulo diz, sois carnais, e a palavra carnal lá em Coríntios é só meninos da fé. Sois carnais, só tem cheiro de carne. E cheiro de carne, todo mundo cheira mesmo, o mesmo cheiro.
Se eu tenho mesmo, se eu sou carnal, eu tenho um cheiro de quem não é crente. É tudo o mesmo cheiro, não impacta nada. Se você entra numa sala, imagine que todos nós aqui passamos o mesmo perfume. As nossas narinas não percebem. Vocês sabiam disso? Fica comum para nós, se todos passarem o mesmo perfume. É por isso que você não sente o seu perfume. Outra pessoa sente o seu perfume, mas você não sente. Ah, mas ainda estou cheirando ainda. Que fica comum, se todo mundo passar o mesmo perfume. Todo mundo ficar com cheirinho de carne. O Espírito Santo vem ativar esse perfume, o perfume de Cristo. Ele vem ativar. E você começa a movimentar, e ele vai ativando. E aí começa a cheirar. Então tem uns que não resistem, tapam os ouvidos, não quer esse cara aqui, não quer essa mulher aqui. E tem aqueles que dizem, meu Deus, que graça, como você passa paz. A gente está conversando aí embaixo, o cara falou, deixa eu passar aí para dentro, que eu sinto muita paz com vocês. Deixa eu passar aí para o lado de dentro, ficar um pouquinho aí dentro. Estava lá eu, Val, o Jackson lá conversando com ele. Eu sinto muita paz com vocês. Tem que elaborar um cheiro. É muito ruim quando o crente só se tornou um ponto de referência. Onde está? Está lá, está aquele crente. Porque alguém que libera cheiro, libera odor do céu, odor do Espírito, não é zombado facilmente. A não ser que alguém queira ser destruído. Então lhes impõe as mãos e receberam o Espírito Santo. Mais para frente, Atos 9, vai aí para Paulo. Paulo também se converteu ao evangelho para o mundo, os confins da terra. Atos capítulo número 9, diz que Paulo, o verso seguinte. Vamos pegar aí o verso número 14. Eu explico aqui só para a gente seguir viagem. Ananias aqui foi enviado porque Paulo caiu do cavalo, ficou cego, foi para a rua direita. Então Deus chama Ananias, você tem que ir lá, impor as mãos sobre esse cara e orar por esse cara. E Ananias então vai orar Paulo e diz assim, para aqui trouxe autorização para os principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias está tentando se defender, falando sobre a pessoa de Paulo. Verso número 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Presta atenção aqui. Ananias não quer ir orar por Paulo porque está com medo, porque Paulo era alguém que ameaçava e torturava a igreja. Mas Deus disse, eu preciso usar esse cara, você tem que ir lá, porque você vai impor as mãos sobre ele, porque o batismo com o Espírito Santo também é liberado através da imposição de mãos, porque eu preciso usar ele. Ele precisa ser cheio. E Ananias vai lá, verso número 16. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aí, ó. Sem batismo com o Espírito Santo, sem o enchimento, sem a glória dele, fica tudo crente mole. Crente sensível. Ah, hoje o irmão nem me cumprimentou. Não vou mais naquela igreja. Ah, hoje, sei lá, a irmã, o pastor Ailton passou e pediu que nem me viu. Não é pastor de Deus. Ele disse, ele vai saber quanto importa sofrer pelo meu nome, só que ele não vai conseguir sem a força do Espírito Santo. Porque Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Ele não vai conseguir. Verso número 17. Então Ananias foi, entrou na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho para onde vinha, para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Verso número 18 fecha, dizendo, imediatamente os olhos dele se abriram, tornou a vez, levantou e foi batizado. Imediatamente. O evangelho para o mundo. Se nós continuássemos aqui, tem na casa de Cornélio. Cornélio teve uma visão de Deus. Vai, chama Pedro, que está na rua de Simão Curtidor. Mandou homens lá buscar Pedro. Pedro chegou na casa de Cornélio, capítulo 10, o verso número 44, diz assim, Pedro ainda estava pregando, quando caiu o Espírito Santo sobre eles, e todos na casa foram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas. Gente, foi um evento, caiu, pum, e todos falavam em línguas. Sabe por quê? Porque o evangelho estava indo para Roma. E Deus disse, olha só, eu quero que o evangelho chegue até Roma.
Vou escolher o centurião Cornélio. O centurião era um homem que tinha 100 homens a seu serviço. Um homem que chegue perto de César. Eu vou mandar para lá um cavalo de Troia. Um homem carregado de pólvora do céu. Eu vou encher. Ele encheu o coração de Cornélio e da sua casa. Quando Cornélio foi para Roma, a Bíblia diz que quando Paulo chega em Roma, já encontra um monte de crente lá. Porque Cornélio foi cheio, transbordando. Nas viagens dele para Roma, ele ia lá e despejava. E se enchia e despejava. Mas a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e ouviam eles glorificando a Deus. E aí você vai entender porque os frutos não têm continuidade. É porque os frutos que são gerados na carne. São gerados baseados apenas no bom testemunho humano. Numa pequena mudança. Vai naquela igreja que você para de beber. Vai naquela igreja que você para de fumar. Vai naquela igreja que teu marido volta para casa. Vai naquela igreja que tua mulher volta para casa. Testemunho humano. Paulo diz, eu não vim para cá com palavra de filosofia humana. Eu vim com o poder de Deus. Poder que transforma o coração do homem. Que destrói o velho, bota o novo lá dentro. Que desocupa o lugar, tira o velho e mete o novo lá. Ele disse, é esse poder. É esse poder que Deus quer manifestar dentro da igreja. Por isso que a igreja está vivendo, e eu falo a igreja de um modo geral, está vivendo estéril. Tentando guardar-se e proteger-se a si mesmo. Cada um tentando proteger-se a si mesmo. Uma igreja estéril que não gera filhos. Paulo diz no capítulo 7 de Coríntios, ele diz, a mulher será salva dando luz a filhos. Não gera filhos. Leva uma pessoa um dia ou outro na igreja, às vezes fala do evangelho, mas as pessoas não porque não tem nada relevante na vida da pessoa. Não tem cheiro nenhum. Porque ela continua compartilhando os mesmos lixos, as mesmas porcarias, as mesmas piadas, e os mesmos, e os mesmos, e os mesmos, e os mesmos. Não tem reprova de pensamentos errados, de fracassos. Não tem rejeição ao pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Mas eu não vou conseguir manter uma posição firme aí, negociável, com quem quer que seja, se eu não tiver ele cheio. Vamos ficar